E yo, pessoas! Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. A gente vai continuar falando do LoL e do Corazon, e eu parei numa parte que eu explicava o que era o Chumbo Branco, que foi muito importante aí pra história aí do LoL, e porque ele ficou com tanto ódio, e porque ele se meteu com o do Flamengo, e como o Corazon se aproximou dele. Esse Chumbo Branco é vital. O LoL tava com a doença do Chumbo Branco. Ela surgiu em Fluminense, que era a cidade onde o LoL morava. Ele morava lá com a mãe, com o pai e com a irmã. E a doença já tava se espalhando loucamente pela cidade. O que era o Chumbo Branco? O Chumbo Branco era assim, a Fluminense movia o entorno de Chumbo Branco. Era o que eles usavam para movimentar a economia. É realmente um minério que faz coisas muito bonitas, de um branco muito puro. Então era assim, nossa, chumbo branco é show. E eles usavam chumbo branco para um pouco de tudo. Dá pra fazer quase de tudo com chumbo branco. Então ele tava em cosmética, ele tava em arma, ele tava em, tipo, pra lá e pra cá. E tipo assim, qual que é o problema do chumbo branco? Ele é tóxico, mas ele não é tóxico do tipo, nossa, chumbo branco, eu vou lamber isso aqui, pronto, morri. Não, o que acontece? Você fica tendo acesso com o chumbo branco. Aí você fica infectado com uma certa porcentagem, como se você fosse uma radiação lenta. E aí, beleza, você tá com aquela certa porcentagem, você não vai viver tanto quanto você viveria por causa disso. Mas o problema tá na próxima geração, porque a próxima geração vai viver ainda menos que você. E assim por diante, até que chegar um ponto que Fluminense ia ter uma morte em massa de crianças que não iam deixar nenhum descendente. E aí a cidade ia morrer sozinha. O que resolvia? Parar de mexer com o chumbo branco, se livrar das coisas com o chumbo branco. Não era super... O governo mundial sabia disso. Por que eles não brecaram isso? Porque, tipo assim, imagina só você tá com uma arma de chumbo branco, mas você não tem acesso a ela o tempo todo, você não fica com ela 24 horas, e ela não vai ser passada pro seu filho ou sua filha. O negócio vai sair do corpo conforme as gerações passam, sabe? Então, tipo, vai ficar tranquilo. O pessoal de Fluminense, não. Eles viviam escavando chumbo branco. Muita coisa da cidade era feita de chumbo branco. A vida rodava em torno do chumbo branco. E aí as próximas gerações iam indo aquilo. Então aquilo era possível que pessoas longe pegassem a doença. Pra Fluminense era mortal. As pessoas de Fluminense com certeza iam morrer disso. No começo tava 1, 2, 3, o pessoal tava percebendo que a expectativa de vida conforme as gerações estavam diminuindo, mas ninguém se tocava, tipo, é o chumbo branco. Ninguém sabia o porquê. A hora que começou a ter uma morte em massa de várias gerações diferentes, porque a gente não funciona assim, tipo, todo mundo completou X idade, vamos todo mundo ter filho. Tem gerações diferentes e, é claro, tem gente que tinha mais exposição quanto chumbo branco do que outros. Por exemplo, se eu trabalho nas escavações, a minha exposição de chumbo branco é maior que a sua, que trabalha na padaria, sabe? Tipo, então isso acontece também. Mas chegou um ponto que muita gente tava morrendo em massa na cidade com essa doença do chumbo branco. E ela era uma doença bem suspeita, porque as pessoas começavam a sentir muitas dores no corpo, então a pessoa ficava passando mal, não dava pra disfarçar. E começava a surgir manchas brancas na pele, bem pálidas assim, sabe? Então dava pra ver que aquilo não era da pessoa, sabe? E aí, tipo, não era uma pessoa, duas, era todo mundo. Então tava suspeito. Aí o pessoal começou a ficar... E aí veio o número de morte, cada vez mortes mais precoces. As cidades ao entorno ficaram loucas, viraram assim, gente, ferrou, aquilo ali é contagioso, vai todo mundo morrer. Fecha as passagens pra Fluminense. E aí Fluminense ficou ilhado, ou seja, tava todo mundo morrendo, eles não tinham ajuda de fora e eles ainda estavam sem poder se retirar. O pessoal que tava tentando fugir da cidade porque a situação tava tensa, não conseguia sair. E tipo, não ia resolver o caso deles, principalmente se eles já tivessem com chumbo branco. Durante o anime ninguém descobriu como tirar totalmente o chumbo branco do corpo de uma pessoa. O único que conseguiu foi o Loco Ope no Mi. Mas tipo assim, sem essa fruta seria possível? Seria algum medicamento possível? Sabe? Então a gente não sabe disso. Mas a Ope no Mi resolveria a situação. Você acha que a Fluminense ia só saber disso, certo? Então acabou que o pessoal ali começou a morrer em massa. E o pessoal em torno ficou desesperado, falando que era contagioso. Isolou a cidade. É claro que esse bafafá pegou. E aí muita gente ainda hoje acha que chumbo branco é contagioso. Ele não é contagioso. Ele é hereditário, o que significa que seu filho vai morrer mais cedo que você vai, se você tiver chumbo branco, e ele também vai ter chumbo branco. Mas vocês não conseguem passar para outras pessoas, você só consegue passar para a próxima geração. Então é só isso. Literalmente é uma doença que, apesar de muito cruel, ia se extinguir por si só, desde que parassem de mexer com chumbo branco. Mas por causa de ganância, o governo mundial e os líderes de Fluminense resolveram largar a mão da cidade e deixaram o pessoal de lá se virar. Logo, eles são colocados numa grande quarentena, e dada
dado ao desespero de todo mundo, o governo decide aniquilar Fleabane. Eles entram lá, eles matam todo mundo, eles queimam todo mundo, e no meio disso nós temos o Law. A irmãzinha do Law tava sofrendo pesado com o chumbo branco, os pais dele eram médicos, e o pai dele tava tentando descobrir como tirava o chumbo branco do corpo das pessoas. Ele tinha certeza que tinha uma forma, mas e eles lá cercado por chumbo branco. Acaba que os dois são mortos. A irmãzinha dele o lugar onde ela tava foi queimado, então cresce que ela morreu com isso. E aí o Law, ele tem a oportunidade de escapar, só que ele não aceita. Que sorte que ele não aceitou ir junto com a freira e as crianças, porque a freira e as crianças também foram mortas. Eles não vão deixar ninguém escapar de Fleabane. O que o Law faz pra escapar depois que ele vê que a irmãzinha dele foi queimada viva? Ele se enfia numa pilha cheia de cadáveres, e aí o pessoal tava tirando a pilha de cadáveres. Ele vai embora com a pilha de cadáveres, ele sai da pilha de cadáveres quando ele já tá bem fora de Fleabane, e aí ele vai embora, ele vaza. E aí ele vai até Don Quixote do Flamingo, à procura de poder causar o máximo de destruição de vida, porque ele sabe que ele vai viver aí uns 2, 3 anos de vida só, e aí depois ele vai morrer. E aí ele tá lá agora, vocês já sabem o que aconteceu com o Fleabane e por que essa criança está cheia de ódio e doente. Ele vai morrer mesmo a qualquer momento. O Don Quixote avisa o pessoal, na verdade o chumbo branco não é contagioso, então tá tudo bem. E eu vou aceitar esse garoto aqui. Ele demorou um pouco pra aceitar o moleque, mas aceitou o moleque ali no bando dele. E ele fala pro Law, olha, talvez nesses últimos 3 anos que você vai estar com a gente ache uma forma de resgatar você. Só que o que ele do Flamingo queria? Ele queria que o Law comece o Penomi pra fazer uma operação nele, que ia dar vida eterna pro do Flamingo, mas isso ia custar a vida do Law. Então a ideia do Flamingo nunca foi salvar o Law. Ele não é bonzinho em momento nenhum, ok? E agora vamos falar do que aconteceu entre o Corazon e o Law. O Corazon, ele jogou o Law pela janela, como eu disse no último vídeo. O Law jurou se vingar dele, mas ele sabia que ele não podia meter a mão no Corazon, senão o do Flamingo ia matar ele, porque é o irmãozinho do Flamingo, que é estranho porque não parece que o do Flamingo liga pra família, mas o Corazon era importante ali entre o pessoal da família do Quixote. Ele não pode pôr a mão no Corazon. Ele esfaqueou o Corazon. E ele achou que o Corazon ia escrever em algum papel, porque todo mundo acha que o Corazon é mudo, que escrever em algum papel e dar ele pro do Flamingo. Ele tenta até fugir, mas ele fica surpreso quando ele é levado diante do Flamingo e descobre que o Corazon não abriu a boca sobre o machucado sobre ele. Inclusive, ele até mentiu, falando que foi atacado por alguém, por um inimigo, e ele lidou com isso. Então, o do Flamingo nunca chega a saber que o Law esfaqueou o Corazon. Por que ele não fez isso? O Corazon é um marinheiro, ele não tá a fim de matar a criancinha, ele quer que as criancinhas... Ele nunca faria algo pra prejudicar dessa forma. Então, ele escondeu ali e o Law fica suspeito quanto a ele. Mais tarde, quando o Law solta o nome dele pras outras crianças, a Baby Five e tal, é o Rocinante, o Corazon, que puxa ele no canto e fala só: o do Flamingo odeia pessoas com nome D. Você não pode falar decidir no seu nome pra ninguém, de maneira nenhuma. Fique quieto sobre isso. E aí o Law fica bravo com ele, fala que vai dedar ele pro do Flamingo, que é perigoso porque ele tá ali disfarçado, ele é um marinheiro. Então é super perigoso. Acaba que o Law não deda ele porque ele já acobertou o Law, então ele fala, foi trocado, sabe? Mas ainda assim, eles tiveram esse momento, então mesmo o Corazon falando algo pra proteger o Law tava com o ranço do Corazon, ele não ia baixar asa pro Corazon, então eles ficaram assim numa situação meio tensa, mas ele não dedou o Corazon pro do Flamingo, porque ele descobriu que o Corazon fala, descobriu mais sobre os poderes do Corazon, ele descobriu tudo ali, sabe? Mas ele não vai falar pro do Flamingo, e o Corazon inclusive fala, foge, sai de perto do Flamingo, é perigoso pra você. O Law não sai. Acaba que quando tá chegando mais perto da morte dele, o Corazon e o Law acabam saindo em busca de algo que possa dar jeito na doença dele, e nisso o Corazon leva ele em vários médicos. Nada adianta, nada resolve, porque ele chega nos médicos, os médicos veem que é a doença do chumbo branco, começam a gritar, xingam ele, chamam de monstro, gritam, entram em desespero. E aí o Corazon percebe que, tipo, por que aquela criança tava tão assustada e tão cheia de ódio? Todo mundo achava que a doença era contagiosa, sendo que a doença não é. Pouca gente sabe que a doença não é contagiosa no mundo. E aí eles vinham lá e entravam em desespero e gritavam, batiam na câmera, e gritavam, e berravam. E aí o Law ia ficando mais triste, mais desesperançoso. O Corazon tinha que ser mais agressivo pra entrar com ele no hospital, porque ele não queria. E aí o hospital, a reação era sempre a mesma. Até que ficou claro pro Corazon que a única forma de salvar o Law ia ser dar o Penomi pra ele, que é uma fruta que o do Flamingo quer muito. Então o negócio vai ser interessante. Uma coisa boa de se comentar é que nesse meio tempo o Law, ele ouviu o Corazon lamentando por ele, que ele tava realmente triste, que ele tava realmente preocupado, que ele não ligava mais pro nome dele, ele realmente tava preocupado com o Law. E aí o Law vai amanhecendo com ele, para
de chamar ele de insultos e chama ele de coração. E aí eles começam a se aproximar aí e o coração fica cada vez mais apegado ao Law e chega o ponto que ele fala assim, não, eu vou salvar essa criança, dane-se. E aí ele vai lá, ele vai atrás da Ope no Mi. Qual que é o problema? O Doflamingo tá quase na Ope no Mi. Se ele pegar o Ope no Mi, vai ser uma traição com o Doflamingo, mas tudo bem, porque ele não queria ser amigo do Doflamingo. Mas as ordens da Marinha, já que ele já tá afastado do Doflamingo por causa do Law, era não se aproximar da ilha onde tá o Ope no Mi, porque a Marinha ia flagrar o Doflamingo e ia prender tudo ali. Então não era pra ele chegar lá perto porque ia tomar gás. Se ele chegasse lá perto, era melhor que ele estivesse com a Marinha, certo? Ele descobre também e ele vai pra ilha porque ele quer pegar a fruta primeiro. Ou seja, ele trai tanto a Marinha quanto o Doflamingo de uma vez só, em nome do Law. Ele realmente se pegou a criança, ele tratava a criança como um filho ou um irmão mais novo. E aí ele obriga o Law a comer a fruta. E aí só que ele se machuca gravemente nessa brincadeira. E aí o Law tenta curar ele, mas o Law ainda não sabe mexer com a fruta dele. E aí o Rocinante, né, o coração fica assim, calma, tá tudo bem, tranquilo e tal. Mas ele faz uma carta e fala pro Law entregar pra alguém da Marinha. Ou seja, alguém poderia ter ajudado o coração ali. Só que o Law vai lá e entrega pro Vergo. Pra quem lembra do Vergo, o Vergo trabalha pro Doflamingo. Só que o Law, criança, não sabia disso. Ele tava infiltrado na Marinha desde antes do Law chegar. Então o Law nunca viu o Vergo, nem ouviu o nome do Vergo. Então ele não sabe que o Vergo é ajudante do Doflamingo na Marinha. Que nem o coração é no meio da família do Quixote pra Marinha. Então, quando ele entregou a carta, ele percebeu na hora, o Vergo percebeu na hora que o coração tava traindo eles. Foi lá pra matar o coração. Acabou que o Doflamingo chegou. E aí o Doflamingo vai matar o coração. O coração consegue esconder o Law e usa os seus poderes pra tirar o Law dali. O Doflamingo atira no coração. Só que como o Law tá com o efeito da fruta do coração, ele não tá fazendo som. Então ele pode gritar, ele pode chorar, ele pode bater. Nada vai acontecer. Então o coração se despede do Law. Ele é morto, ele tá quase morrendo, mas ele mantém a fruta forte. E o próprio pessoal do Doflamingo vai levando o lugar onde o Law tá escondido, porque eles não sabem que o Law tá ali, porque ele não tá fazendo barulho. A hora que eles apoiam um negócio na base da ilha antes de entrar no barco, o Law abre a tampa e sai. E aí ele sai de perto tanto da Marinha quanto dos piratas do Doflamingo. E é claro, ele começa a fazer som de novo. A gente começa a ouvir ele chorar, o que significa que o coração finalmente morreu. Então o coração morreu salvando o Law. Ele salva a vida do Law, ele protege o Law até o fim. Ele fala que ama o Law. Então ele realmente se apegou muito à criança. E aí o Law jura naquele dia que ele vai se vingar pelo coração. E é a meta de vida aí dele. Ele também quer chegar no One Piece, ok? Mas ele quer, acima de tudo, se vingar em nome do coração, né? Ele quer matar e parar aí o Doflamingo. E aí ele vai arquitetar todo aquele arco de Dressrosa tentando destronar e ferrar a vida do Doflamingo. Então, essa é a vibe e essa é a história do Law e Corazon. Acaba sendo uma história muito bonita e faz com que os fãs se apeguem no personagem que a gente, de novo, já sabe que tá morto, se apeguem um pouco mais ao Law, que ele também tem uma história triste pra caramba. Mas enfim, essa foi a parte que mais me marcou do arco de Dressrosa. Acho que é a parte mais essencial aí. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de One Piece. Bye, bye!